Olá, alunos da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Hoje é continuação da nossa aula sobre análise assintótica de algoritmos. Na nossa aula de hoje, primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o tema de análise assintótica, em seguida a gente vai ver alguns exemplos e, por fim, eu faço alguns comentários sobre as classes assintóticas. Na última aula, a gente aprendeu a calcular a função de complexidade de um algoritmo contando o número de vezes que cada instrução é executada. Tá? Mas, no final das contas, é meio inviável a gente medir a complexidade exata de um algoritmo. Por quê? Porque diversos fatores vão influenciar nessa complexidade, como a linguagem de programação. A gente sabe que existem linguagens que são mais rápidas, mais eficientes que outras. O compilador, pois o compilador ele pode fazer algumas otimizações. E o hardware, um hardware mais novo, com certeza vai rodar um algoritmo mais rápido. Tá? O que a gente precisa mesmo é entender a complexidade assintótica de um algoritmo. Tá? E essa complexidade ela é definida pelo termo dominante de uma função de crescimento. Tá? Então, normalmente a gente não vai medir a complexidade exata de um algoritmo, porque às vezes existem muitas soluções, mas a gente vai ter que saber pelo menos a complexidade assintótica. Tá? Por exemplo, na nossa aula anterior, a gente estava analisando o algoritmo max-min, tá? Que é um algoritmo que encontra o maior e o menor elemento de um vetor. E a gente chegou nessas funções, a gente fez a análise de cada caso, do melhor caso, do pior caso e do caso médio. E a gente chegou nessas funções de complexidade. E no final das contas, a gente viu aqui que a gente tem pequenas diferenças nas constantes das funções. Mas quando a gente estiver analisando essas funções para valores muito grandes de n, por exemplo, a gente colocar aqui n igual a 1000, tá? Aí o valor dessas constantes vai ficar meio irrelevante. Tá? Por exemplo, de 1 para 6 a diferença seria 5. 5 passos em um vetor de tamanho 1000 é uma porcentagem muito pequena, a diferença. Mesma coisa os outros aqui. Então, por isso que o que faz mais sentido é a gente analisar o crescimento aqui do termo dominante. Tá? Então, quando a gente estiver observando o tamanho de entradas grandes o suficientes para tornar relevante apenas a ordem de crescimento do tempo de execução, tá? Que é a ordem de crescimento do termo dominante, então a gente vai estar estudando a eficiência assintótica dos algoritmos. Tá? Então, e nessa notação assintótica, a gente representa uma função pelo termo que cresce mais rapidamente, ignorando as constantes. Tá? E a gente analisa o algoritmo quando o valor de n tende ao infinito. Tá? Dessa forma, a gente consegue simplificar as expressões que indicam a complexidade do nosso algoritmo e aí vai permitir que a gente foque nas ordens de grandeza. O primeiro passo, então, é a gente saber encontrar qual que é o termo dominante em uma equação. Tá? O termo dominante, a gente tem que analisar o termo que cresce mais rápido na minha função. Vamos analisar aqui essas funções que a gente tem aqui. Por exemplo, nessa função, meio n ao quadrado menos 3. Tá? O que acontece? É uma função quadrática. A gente sabe que um termo quadrático aqui, ele cresce muito mais rápido que o termo linear aqui, nessa equação. Então essa equação, a relação o termo dominante nela é esse aqui, o n ao quadrado. Tá? Na equação T2, o que acontece? A gente só tem um termo aqui, o n. Então o termo dominante aqui é o n, ignora as constantes. Nessa equação T3, o termo dominante, essa está fácil também, é o n elevado à quinta. E aqui, olha só, para quem tiver algumas dúvidas,
de qual função cresce mais rápido, eu já coloquei aqui as relações de domínio, tá? Vamos continuar aqui. Na equação T4, a gente tem aqui, olha só, um termo 2 elevado a n, né, que é um termo exponencial. Aqui a gente tem n elevado ao cubo, n elevado ao quadrado, menos n mais 5.000. Tá? Analisando as nossas relações de domínio aqui, a gente tem que uma função, né, exponencial, ela cresce muito mais que uma função cúbica. Tá? Então o termo dominante aqui é o termo exponencial, 2 elevado a n, e a gente ignora todo o resto. Nessa equação T5 a gente tem um raiz de n mais 1. Tá? Aqui não tem nenhum outro termo, então é o raiz de n. Aqui é como se fosse n elevado a meio. Né? Então a gente já sabe que o n elevado a meio, ele estaria provavelmente aqui. Né? Esse aqui seria o n elevado a 1, está entre o n e o log de n, tá? O raiz de n. E o n log de n. N log de n, a gente olhando as relações de domínio aqui, ele está aqui, né? Maior que n e menor que n ao quadrado. Então, o termo dominante aqui é o n log n. Quando a gente estiver analisando logaritmos, na computação é sempre a base 2, tá? Esse é o padrão. Eu coloquei aqui as respostas, tá? Para que vocês possam olhar caso tenham alguma dúvida. E o que é importante, né, quando a gente estiver fazendo análise assintótica? Além de a gente definir qual que é o termo dominante numa função, a gente vai precisar utilizar uma notação específica, tá? Para análise assintótica. Essa notação são só, para essa disciplina, a gente vai utilizar 3 notações, tá? Mas na maior parte dos casos a gente vai utilizar só a primeira, que é chamada notação O, ou Big O, ou Ozão, né? Aportuguesando. Ela representa o limite superior, né? Ela está relacionada à função de complexidade do nosso pior caso, tá? Então ela é o limite superior que a nossa função de complexidade vai atingir, tá? A notação ômega, ela já vai representar o limite inferior, ou seja, ela está relacionada ao melhor caso da nossa aula anterior, né, dos exemplos que a gente viu. E já o θ, a notação θ, ela é a seguinte: quando a gente tiver limite superior e inferior iguais, então a gente pode dizer que um algoritmo é θ de alguma coisa, tá? Mesma coisa a notação OU. A gente vai dizer que o nosso algoritmo é O de alguma coisa. E o ômega também, ômega de alguma coisa, né? E essa alguma coisa é uma função definida pelo termo dominante que a gente viu. Vamos ver uns exemplos aqui, tá? Na nossa aula anterior, a gente viu o algoritmo que fazia a busca de um elemento em um vetor. No melhor caso, esse algoritmo ele teve um tempo lá, a gente definiu a função de complexidade dele como t de n igual a 3, ou seja, né, ele, independente do tamanho do vetor, ele tinha que executar 3 passos no melhor caso. Tá? E o melhor caso, como eu falei para vocês aqui, ele está relacionado à notação ômega. Então a gente pode dizer que esse algoritmo ele é ômega de 1. Tá? 1 porque é um termo constante aqui, o 3. Tá? É um termo constante. No pior caso, esse mesmo algoritmo ele teve essa função de complexidade, t de n igual a 2n mais 3. O termo dominante aqui é n. Então, relacionando a notação assintótica ao pior caso, a gente pode dizer que esse algoritmo é O de n. N por quê? Por causa do termo dominante nessa função, tá? Que é o n. Vamos ver mais uns exemplos. No melhor caso, o algoritmo que a gente viu também na aula anterior, né, que buscava o elemento máximo de um vetor, só o máximo, ele tinha, no melhor caso, tempo 2n mais 1. O fator dominante dessa função é n. Né? E como esse era o melhor caso, a gente pode dizer que o nosso algoritmo ele tem tempo ômega de n. Tá? É o melhor caso.
No pior caso, a gente tinha essa função, t de n igual 3n. O fator dominante é n. Então esse algoritmo ele é O de n. Tá? No pior caso, no melhor caso. E o que acontece? Como o limite superior, que é n, e o limite inferior, que também é n, são iguais, então a gente pode dizer que esse algoritmo é θ de n. Tá? E analisando aqui a tabela dos nossos algoritmos lá, né, as 4 versões que a gente fez, e que encontrava o máximo e o mínimo, a gente vai chegar à conclusão que todos eles, né, eles são O de n, né, porque no pior caso todos eles são lineares, né, o termo dominante aqui é n para todos no pior caso, e o termo dominante no melhor caso também é n. Então eles são O de n e θ de n. Tá? Como eles são o limite superior e o inferior é o mesmo, a gente pode dizer que todos esses algoritmos são θ de n. Tá? Agora vamos ver um pouco sobre as classes de algoritmos. Né? A gente pode agrupar eles em classes de acordo com o comportamento assintótico. Tá? Então, quando 2 algoritmos fazem parte de uma mesma classe de comportamento assintótico, eles são ditos equivalentes. A primeira classe de algoritmos que a gente tem são os algoritmos de complexidade constante. Né? A função de complexidade deles é igual a O de 1. Tá? O que significa isso? Significa que, independente do tamanho da entrada, o meu algoritmo ele vai executar um número fixo de passos para resolver um problema. Tá? A próxima classe que a gente tem são os algoritmos de complexidade logarítmica. A função de complexidade deles é igual a O de log de n. Tá? E, normalmente, são os algoritmos que transformam o problema em problemas menores. O principal exemplo dessa classe é o algoritmo de busca binária. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando a gente tiver uma entrada de tamanho 1000, ele vai executar aproximadamente 10 passos. Quando a gente tiver uma entrada de 1 milhão, ele executa 20 passos. Tá? E a base aqui do logaritmo, tá? Normalmente a gente utiliza a base 2 na computação. Tá? Quando a gente for utilizar a base 10, normalmente a gente deixa explícito que é a base 10. E no final das contas, a base do logaritmo ela muda pouco o resultado. Tá? Por exemplo, para n igual a 1000, na base 2 a gente tem 20. Né? O resultado seria igual a 20. Na base 10, igual a 6. Tá? Então a diferença é pequena. A próxima classe que a gente tem são os algoritmos de complexidade linear. Ou seja, a função deles, função de complexidade é igual a O de n. Tá? Ou seja, eles têm que acessar cada elemento do vetor. Né? Se você tem um vetor de tamanho n, eles têm que processar n elementos. Tá? Um exemplo, né, de algoritmo de O de n é, por exemplo, uma busca sequencial, onde eu tenho que analisar cada posição do meu vetor. Próxima classe de algoritmos que a gente tem é a classe dos algoritmos que possuem função de complexidade n log n. Tá? Normalmente é típico em algoritmos que quebram um problema em outros problemas, resolvem cada um deles independente e depois junta soluções. Tá? Quando a gente estiver analisando os algoritmos de de ordenação, a gente vai ver que os melhores algoritmos eles possuem essa complexidade. Né? São o merge sort, o quick sort. Para vocês terem uma ideia, olha só, quando a gente tiver n igual a 1 milhão de entradas, ele vai executar aí aproximadamente 20 milhões de instruções. Quando n for igual a 2 milhões de entradas, esse tipo de algoritmo ele vai precisar aí de 42 milhões de passos para resolver o problema. Tá? A nossa próxima classe são os algoritmos de complexidade quadrática, ou seja, eles possuem função de complexidade igual a O de n ao quadrado. Tá? Ocorrem quando os dados, né, do vetor são processados aos pares. Tá? Quando n é 1000, o número de operações é da ordem de 1 milhão.
Tá? Então, sempre que o n dobrar, o tempo de execução aqui é multiplicado por 4. Tá? Esses ainda são problemas tratáveis, a gente consegue resolver. Próxima classe de problemas que a gente tem são os algoritmos de complexidade cúbica, ou seja, possuem função igual a O de n ao cubo. Tá? Aqui já começa a ficar um pouco complicado resolver esse tipo de problema. Então, esses algoritmos eles só são úteis para resolver problemas que possuem uma entrada pequena. Tá? Porque olha só, quando você tiver uma entrada de tamanho 100, o número de operações aqui já vai ser na ordem de 1 milhão. Tá? E quando n dobrar, o tempo de execução fica multiplicado por 8. Então, assim, a diferença é absurda. Próxima classe são os algoritmos de complexidade exponencial. Tá? É o que a gente não quer em um algoritmo. Ou seja, a função de complexidade deles é igual a O de 2 elevado a n ou 3 elevado a n. Tá? A constante aqui não importa muito. Tá? Qualquer número maior que 2 já é terrível. Eles geralmente não são úteis do ponto de vista prático, porque a gente só vai conseguir resolver esse tipo de problema utilizando esses algoritmos com n muito pequeno. Porque olha só, quando a gente tiver um n igual a 20, a gente já vai precisar aí de 1 milhão de passos. Tá? Então é inviável. Mas eles ainda não são os piores. Ainda existem os algoritmos de complexidade. Eles também são chamados exponencial, mas a função aqui é a função fatorial, tá? Que cresce ainda muito mais rápido do que a função exponencial. Tá? Mas eles também se encaixam, são chamados de complexidade exponencial, porque são tão terríveis quanto. Né? Geralmente ocorrem quando se utiliza algoritmos de força bruta para resolver algum problema. Tá? E olha só, quando você tem aí um n igual a 20, você já vai ter como número de passos, né, um número de 19 dígitos. Se você tiver uma entrada de tamanho 40, você vai ter um número de passos com 48 dígitos. Né? É praticamente impossível a gente resolver esse tipo de problema. E aqui a gente tem um gráfico mostrando para a gente a diferença, tá, dessas classes de problemas. Aqui em vermelhinho a gente tem o log n, os problemas de complexidade logarítmica, tá? Mas bem aqui, ó, praticamente colado no eixo x, a gente tem os algoritmos de complexidade constante. Tá? Logaritma, em verdinho linear, tá? Que também são possíveis, né? Como exemplo a busca sequencial. Em roxo, os algoritmos n log n, ordenação. Né? Azul, aqui a gente já tem os piores, né? Os algoritmos de complexidade exponencial. Tá? Desculpa, aqui é quadrática, né? Em azul é quadrática, e aqui a gente já tem os inviáveis, né? Em laranja a gente tem o exponencial e aqui em azul claro o fatorial. Tá? E eu finalizo a aula de hoje por aqui. Tá? Espero que tenha sido claro no entendimento dessa nova nomenclatura, né? Mas que no final das contas não muda muito em relação à análise que a gente fez. Né? A gente só tem que associar a nomenclatura, né? Ozão, com o pior caso, ou seja, o nosso limite superior que o nosso algoritmo vai precisar, né, de tempo de execução. E a nomenclatura ômega com limite inferior, ou seja, no mínimo, o nosso algoritmo vai executar esse número de passos. Tá? E o θ vai ser quando a gente tiver o limite superior, né, e o inferior iguais. Aí a gente tem o θ. Tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.